Bom dia a todos, eu sou a Bianca Farias, coordenadora-geral da graduação em Direito da Universidade Cândido Mendes. Nós damos agora continuidade à nossa Semana Jurídica e, nesse momento, nós temos o prazer de receber o doutor Ricardo Castanha, que fará a nossa segunda palestra do dia de hoje. Antes de apresentar para todos vocês o nosso palestrante e o tema que será abordado, quero registrar os meus agradecimentos ao nosso pró-reitor comunitário, professor Cristiano Tebaldi, pelo incentivo, fundamental apoio para que essa semana jurídica pudesse acontecer. Agradeço também a nossa pró-reitora de Cooperação e Convênios Internacionais, doutora Andréia Navarro, também pela participação e apoio fundamental para que vocês tivessem as palestras que estão acontecendo até a próxima sexta-feira. Registro minha gratidão aos professores, a todos vocês alunos da nossa universidade, pelo engajamento nesse evento, pela participação em todas as nossas palestras. Como vocês sabem, nós acreditamos que o conhecimento precisa ir além daquilo que vocês vivem em sala de aula, de forma que a gente sabe que esse é um momento rico numa troca de experiências e de saberes que é determinante para a formação completa de cada um de vocês. Todos os nossos palestrantes foram escolhidos com o máximo carinho para que vocês tenham a possibilidade de refletir sobre grandes temas do direito e sempre conduzidos por pessoas que conhecem profundamente as questões que estão sendo apresentadas. O doutor Ricardo Castanha vai tratar da interpretação econômica dos tributos e a repercussão no sistema consumerista. Portanto, vocês terão a oportunidade de ouvi-lo falando um pouquinho sobre a teoria econômica da tributação, que efetivamente investiga se nós temos uma coincidência entre o sujeito passivo das obrigações tributárias e quem efetivamente suporta esse ônus. Como vocês, terei muito prazer em acompanhar essa palestra. Agradeço antecipadamente ao doutor Ricardo Castanha por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade para hoje conversar com todos vocês que nos acompanham. O doutor Ricardo Castanha é sócio da LAC Law, que é uma consultoria tributária com mais de 20 anos de atuação no mercado nacional, especialista nas áreas de direito tributário, direito financeiro, behavioral law, além de ser pesquisador do Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance. O doutor Ricardo é também membro da Associação Brasileira de Direito Financeiro, é também doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também é professor de Direito Financeiro, Tributário, Behavioral Law dos cursos de pós-graduação. Então, aproveitem a nossa palestra. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação. Muito obrigada ao doutor Ricardo, que gentilmente recebeu o convite da Universidade Cândido Mendes e se prontificou a dividir conosco essa manhã tão importante de troca de conhecimentos na nossa universidade. Eu passo, então, a palavra ao doutor Ricardo para que nos brinde com a sua palestra, que eu acompanharei aqui atentamente com todos os nossos alunos e professores. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu inicio também fazendo meu agradecimento pelo honroso convite que recebi. Fiquei muito feliz e gratificado por participar da Semana Jurídica da Universidade Cândido Mendes, uma universidade de enorme renome e tradição no ensino jurídico do país. Então, para mim, é uma gratíssima satisfação estar com vocês, e ainda mais a Semana Jurídica, para falar para os acadêmicos, para o futuro, né, da construção do direito no Brasil. Agradeço especialmente em nome da doutora Bianca Farias, e também em nome do doutor Cristiano, pelo convite, e estendo esse agradecimento a todos da Universidade Cândido Mendes. Bem, de fato, o tema que conversaremos hoje é bastante palpitante e se encontra, posso dizer assim, no centro das discussões relativas a questões tributárias no Brasil. Eu vou utilizar como suporte da minha fala uma breve apresentação que preparei em PowerPoint,
que será compartilhada aqui com todos, e que trata justamente dos principais, nos traz, né, os principais aspectos relacionados à questão que é colocada, né, para discussão, que é justamente a interpretação econômica dos tributos e a repercussão no sistema consumerista, né. Eu começo dizendo, apontando exatamente qual a importância desse tema, porque esse tema é importante de ser discutido, não só numa semana jurídica, em que a gente trata de diversos temas de altíssima relevância para a discussão do direito, mas também no momento atual. Principalmente porque hoje vivemos um momento de grandes discussões a respeito de uma possível reforma tributária no Brasil. Sei muito bem, como todos aqui sabem, que esse é um tema que está em discussão praticamente desde que a Constituição de 88 foi promulgada. Diversas tentativas de reforma tributária já foram realizadas no nível do governo federal ou do Congresso, mas diversos entraves de diversas naturezas acabaram sempre impondo aí dificuldades para essa medida, né, uma medida bastante profunda de alteração da Constituição. No entanto, as propostas que hoje se encontram em debate, tanto no Congresso Nacional como também em discussões no Poder Executivo Federal, basicamente endereçam os problemas que o sistema tributário brasileiro possui em relação aos tributos, chamados tributos sobre o consumo. Nós vamos ver do que realmente se trata esses tributos. Basicamente, a proposta de emenda constitucional 45, que se encontra em tramitação na Câmara, a proposta 101, a PEC 101, que se encontra em tramitação no Senado, e a proposta de reforma tributária do Planalto, que se iniciaria, de acordo com o primeiro projeto que foi enviado ao Congresso, pela junção de dois tributos atuais, o PIS e a COFINS, por uma outra contribuição, que são tributos também sobre o consumo. Portanto, hoje, das possíveis bases tributáveis que nós temos em qualquer lugar do mundo, basicamente a renda, o consumo e a propriedade, as reformas tributárias no Brasil, em especial, estão muito focadas na reforma sobre os tributos sobre o consumo. Daí a importância do tema, por um lado, no que se refere a possíveis discussões no cenário político. Mas há uma outra importância muito relevante desse tema, e que aflige o nosso sistema tributário há muitos anos, que é a necessidade de compreender essa incidência econômica dos tributos para realizar uma reforma tributária com justiça tributária. O sistema tributário brasileiro tem inúmeros problemas, nós não teremos aqui condições de abordá-los todos. No entanto, um dos grandes problemas, e nós vamos ver isso ao longo da nossa conversa, é o fato de que, em geral, no Brasil, as famílias menos abastadas, os mais pobres, pagam mais tributos que os mais ricos. É um chamado sistema regressivo, e eu vou pretendo mostrar essa realidade em dados. Isso se dá em grande parte porque os tributos sobre o consumo não conseguem diferenciar a capacidade econômica das pessoas ao adquirirem produtos que vêm tributados em operações anteriores, nas fases de industrialização e de venda. Portanto, é um sistema injusto, um sistema que infelizmente, contribui para a concentração de renda, e não para justamente a equalização da renda, para uma melhor distribuição da renda no Brasil. Esse deveria, portanto, ser um ponto de fundamental atenção em qualquer discussão sobre reforma tributária, a despeito dessas iniciativas que eu comento aqui, infelizmente não estarem adequadamente endereçando esse gravíssimo problema. Então, daí a importância do tema que eu coloco logo de início. Bem, o que seria a incidência econômica dos tributos? Na verdade, a teoria econômica da tributação, ela, do ponto de vista da metodologia da economia e não do direito, visa entender se o tributo, apesar de dever incidir sobre uma operação e ter um sujeito passivo, ou seja, um contribuinte, definido na lei tributária como aquele que tem o dever jurídico de pagar o tributo, apesar de existir esse contribuinte, aquele que efetivamente arca com o ônus financeiro do imposto é outro indivíduo ou outra empresa. Ou seja, há uma diferença entre quem efetivamente paga o imposto no primeiro momento, mas depois transfere esse ônus financeiro para outras pessoas. Utilizando aqui, acho que fica melhor, né? Utilizar o F5. Bem, então,
a teoria econômica visa justamente isso, entender, investigar se há ou não uma coincidência entre aquele contribuinte, o sujeito passivo da obrigação tributária definido no sistema jurídico, e aquele indivíduo ou empresa que efetivamente suporta o encargo financeiro disso. Isso é o que nós chamamos de efeitos alocativos da tributação. Ou seja, de que modo, do ponto de vista econômico, o tributo se aloca em determinadas etapas de uma cadeia produtiva até chegar no consumidor. Do ponto de vista econômico, se essa transferência do ônus financeiro ocorre daquela pessoa que está obrigada a pagar para uma outra pessoa que não está eleita na lei tributária como exatamente o contribuinte, mas no final das contas é quem realmente paga o imposto, esse efeito econômico se chama de translação, ou seja, a transferência do ônus financeiro de um indivíduo para o outro. E entender isso é absolutamente essencial para a formulação de políticas públicas. E por que é absolutamente essencial? Porque se a incidência econômica no imposto não coincide com a incidência jurídica, as políticas públicas não devem se voltar a garantir apenas os direitos dos contribuintes eleitos na lei tributária. Devem também estar muito preocupadas, e até mais preocupadas, essas políticas e as leis, obviamente, com a capacidade financeira das pessoas que realmente arcam com os impostos, o que se chama de capacidade contributiva. A capacidade contributiva é um princípio fundamental do sistema tributário brasileiro, e posso dizer dos principais sistemas tributários do mundo, é um princípio internacionalmente aceito. Ele está previsto no artigo 145 da Constituição Federal Brasileira, e afirma basicamente que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Basicamente, nenhum imposto deve ser superior à capacidade econômica que aquele contribuinte tem de suportar os efeitos da tributação. Agora, a lei não pode se preocupar apenas com a capacidade contributiva daquele sujeito passivo que está previsto na lei tributária. Porque se, no final das contas, esse sujeito passivo consegue transferir o ônus financeiro daquele imposto para outra pessoa, então é preciso que a política pública entenda qual é a capacidade contributiva deste outro indivíduo que efetivamente suporta a tributação. De modo que, aí sim, esse princípio constitucional, nesse caso, ele se torna plenamente atendido. Então, é preciso que uma reforma tributária, a lei tributária, políticas públicas, políticas fiscais, né, realmente percebam qual é a capacidade econômica das pessoas que, de fato, e não só de direito, suportam os tributos e, portanto, gerar políticas tributárias que possam respeitar a capacidade econômica desses indivíduos. Um exemplo para tirar isso muito do abstrato, deixar mais claro, é a chamada desoneração da cesta básica. Em termos econômicos, os tributos que incidem, por exemplo, sobre o consumo, nós vamos ver logo à frente, são tributos que incidem ao longo de etapas da cadeia produtiva de bens e serviços. Acontece que, do ponto de vista econômico, e até do ponto de vista jurídico, em algumas oportunidades, nós veremos adiante, o encargo financeiro desses impostos, ao longo das etapas de uma cadeia produtiva, de um alimento, de um produto eletrônico, da prestação de um serviço, e seja quais forem os exemplos, esses tributos vão incorporando no preço de cada uma das etapas da cadeia até chegar em quem? No consumidor. Então, do ponto de vista econômico, nós costumamos afirmar que, dadas algumas condições econômicas, no final das contas, quem realmente paga impostos em qualquer sistema tributário do mundo, e no Brasil não é diferente, é o consumidor. Ainda que a empresa tenha o seu imposto de renda da pessoa jurídica, ainda que seja a empresa, por exemplo, que tem que pagar o ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços, ou o imposto sobre produtos industrializados que as empresas pagam, por exemplo, são tributos que, no final das contas, vão compor o preço de mercadorias e serviços, portanto, vão compor a margem de lucro das empresas, até chegar no consumidor que não tem para quem passar esse ônus. Quer dizer, o consumidor acaba arcando dentro do preço das mercadorias e serviços que adquire, é o consumidor que acaba arcando financeiramente e não juridicamente com esses tributos. Daí a desoneração da cesta básica, que visa justamente evitar que, pelo menos no último estágio de uma cadeia produtiva, que é da venda direta ao consumidor final, que não haja tributação para onerar ainda mais a capacidade econômica dos consumidores.
Bem, em termos econômicos, não é papel do legislador definir se o tributo vai ser suportado pelo vendedor ou repassado ao comprador de uma mercadoria. Não pode o legislador dizer, olha, esse tributo, o contribuinte é o vendedor, mas o ônus tem que ser repassado ao comprador, porque isso não depende apenas da vontade do legislador, depende de critérios macroeconômicos e até microeconômicos, ou seja, depende de variáveis econômicas. Para que o vendedor de uma mercadoria possa incluir nessa mercadoria os tributos que incidem na operação, como, por exemplo, os exemplos que eu já dei, o PIS e a COFINS, o ICMS, o IPI, é preciso que algumas condições econômicas permitam o que eu comentei, que é a chamada translação. Quer dizer, a empresa é a contribuinte definida na lei tributária, no entanto, ela vai efetuar o pagamento do imposto, mas logo vai se ressarcir desse valor, porque vai repassar o custo econômico desses impostos para a próxima etapa da cadeia produtiva. Se for o consumidor, é o consumidor que irá arcar com esses impostos. Mas isso só se permite no cenário que a gente chama de total elasticidade da oferta. Basicamente, se a criação desses tributos não reduz a capacidade da industrialização, do fornecimento, né, de bens e serviços. Quer dizer, se o aumento dos impostos não reduz a capacidade de produção, é o que a gente chama de elasticidade da oferta. Então, se os tributos não interferem na capacidade de produzir bens e serviços, eles com certeza serão repassados para o bolso do consumidor. Ou a inelasticidade da demanda. Que conceito econômico é esse? Basicamente, é um conceito que busca entender se o aumento de um preço de um produto ou serviço vai reduzir o seu consumo. Então, se com a transferência dos tributos o consumidor vai consumir menos, porque naturalmente vai aumentar o preço, esse é um caso em que o industrial, o vendedor, o comerciante não consegue repassar integralmente ao consumidor o ônus do imposto, sob pena de sofrer uma queda nas vendas. Mas, por outro lado, se há uma inelasticidade da demanda, ou seja, se o repasse dos ônus dos tributos no preço, ele não acarreta uma redução do consumo, é um cenário perfeito para haver a plena translação do ônus financeiro, ou seja, o consumidor, nesses casos, vai acabar sendo onerado com os impostos que, pela lei tributária, são devidos pela empresa. Então, é justamente uma questão econômica. No direito tributário, os colegas, a doutrina costuma chamar isso de tributos diretos e indiretos. Quer dizer, chamar de tributos indiretos aqueles que a incidência jurídica recai sobre uma pessoa, a lei tributária define, por exemplo, a empresa como contribuinte de ICMS, mas a incidência econômica, quer dizer, de fato, no final das contas, quem realmente arca com o valor do imposto é um terceiro, muitas vezes o próprio consumidor. Faço essa referência apenas porque costuma ser uma diferenciação comum tratada na doutrina tributária. Mas, no final das contas, o que é um tributo sobre o consumo? Quando a gente olha na Constituição de 88, a gente não vai encontrar nenhum imposto ou tributo que tenha como um evento expresso o consumo de uma mercadoria ou de um serviço. Então, que se chama de fato gerador do imposto, né? O fato que gera obrigação tributária, gera obrigação de pagar o tributo. Lá não estará escrito em nenhum momento que cabe à União, aos estados ou aos municípios tributarem um evento de consumir uma mercadoria ou um serviço. Na verdade, essa nomenclatura ela tem muito mais uma natureza econômica do que jurídica. Do ponto de vista econômico, um tributo sobre o consumo é justamente aquele que é objeto do repasse do ônus econômico para a fase de consumo, para a fase de aquisição do consumidor. Então, o que se tributa nesse caso é a renda de quem consome. Quer dizer, quem está consumindo o produto ou serviço acaba tendo a sua renda tributada não só pelo imposto de renda, mas pelos tributos que estão embutidos no preço da mercadoria ou do serviço, que estão sendo embutidos em todas as etapas pretéritas, prévias do processo produtivo daquela mercadoria ou do serviço. Então, quando se fala de tributo sobre o consumo, não se está querendo dizer do ponto de vista jurídico que é um imposto ou qualquer outra natureza, qualquer outro tipo de tributário que tenha como fato gerador consumir. O que se está querendo afirmar com essa expressão é que, do ponto de vista econômico, o consumidor arca com diversos tributos que são devidos pelas empresas, em especial aqueles que eu já comentei, mas que eu retornarei a referência a eles à frente. Bem, então, como eu comentei,
quando se tributa a renda gasta, quer dizer, a renda gasta em consumo, tributa-se, na verdade, o consumo sobre bens de qualquer natureza e os serviços dos mais diversos possíveis. Então, aquela chamada capacidade contributiva que eu comentei, que é um princípio fundamental da tributação, quando se refere aos chamados tributos sobre o consumo, esse princípio só se realiza plenamente, ele só se concretiza, só se dá plena aplicação desse princípio constitucional, no artigo 145 da Constituição, quando o legislador e o formulador de políticas públicas entende qual é a capacidade econômica do consumidor, no que se refere aos tributos que têm translação econômica, aos tributos cujo ônus, se transferem ao consumidor ao longo da cadeia produtiva. Bem, poderíamos então pensar o seguinte: se todos os tributos, de alguma forma, acabam compondo a margem de lucro do empresário, na formação de seu preço, mesmo desde o imposto de renda até taxas de fiscalização de estabelecimentos e quaisquer outros tipos tributários, do ponto de vista econômico, acabam compondo o preço de mercadorias e serviços, será então que todos eles acabam sendo chamados tributos sobre o consumo porque terminam no bolso do consumidor? Não é exatamente assim. Do ponto de vista econômico, é verdade afirmar que, de alguma forma, os tributos acabam se transferindo ao consumidor, até mesmo o imposto de renda do empresário. Daí se afirmar que o aumento de um tributo, ou a criação de um tributo, tem sempre o potencial de gerar efeitos inflacionários, porque gera aumento de preços de bens e serviços. Mas é possível fazer uma separação jurídica do que realmente são tributos sobre o consumo e daqueles tributos que, apesar de terem translação, ou seja, transferência do ônus, juridicamente não se caracterizam como tributos sobre o consumo. E quais são esses requisitos para nós entendermos quais juridicamente são chamados tributos sobre o consumo? Bom, 2 requisitos cumulativos, e bem simples, na verdade. Primeiro, é preciso que exista um negócio jurídico bilateral entre o contribuinte, aquela pessoa física ou jurídica que está prevista na norma tributária como sujeito passivo da obrigação tributária, e o terceiro, que esse sim que vai realmente suportar o ônus financeiro do imposto, em razão justamente desse negócio jurídico. Dou um exemplo para ilustrar melhor. Uma venda de mercadoria num supermercado ao consumidor. O contribuinte verdadeiro, de direito ou de iure, previsto na lei tributária, é o supermercado. Ele que tem o dever de recolher o ICMS incidente nessa transação. Mas o ICMS compõe o preço da mercadoria, de modo que, na prática, é o terceiro, chamado contribuinte de fato, no meu exemplo, o consumidor, que efetivamente vai arcar com o ônus do imposto. Esse é o primeiro requisito. E o segundo é uma lei que reconheça esse vínculo e esse repasse. Então, a pergunta que fica, há leis que determinam esse repasse? Sim, para determinados tributos, existem leis específicas que estabelecem que a própria natureza do imposto compreende a transferência do ônus financeiro para a próxima etapa da cadeia produtiva. Em geral, são chamados tributos não cumulativos, ou seja, aqueles tributos nos quais não há incidência em cascata ao longo da cadeia produtiva. Uma dica para entender quais são esses impostos são justamente aqueles nos quais o contribuinte, a própria legislação que rege o imposto, afirma que o contribuinte pode repassar o respectivo ônus financeiro à etapa subsequente, como acontece de modo bastante claro no ICMS, que é o imposto estadual incidente sobre operações com mercadorias e alguns serviços, e no IPI e algumas outras contribuições que nós vamos ver logo à frente. Vejam, o próprio artigo 166 do Código Tributário Nacional faz essa distinção jurídica em relação à questão econômica, ao afirmar o seguinte, que há tributos que comportam, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro. Então, o próprio legislador complementar, porque o Código Tributário Nacional é uma lei complementar, o próprio legislador reconhece que há alguns impostos ou tributos, que por sua própria natureza compreendem a translação econômica à próxima etapa da cadeia produtiva, compreendem a transferência do ônus financeiro àquele terceiro que está
no bojo de um negócio jurídico bilateral com o contribuinte de direito previsto na norma tributária. Em geral, os tributos sobre o consumo no Brasil, no sistema tributário, são basicamente o ICMS, que é um imposto de competências dos estados, eu já comentei, incidente sobre circulação de mercadorias, né, operações com mercadorias e serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, o imposto sobre produtos industrializados de competência da União, que incide sobre operações com produtos industrializados, e o PIS e a COFINS, que são duas contribuições sociais também de competência da União, destinadas a custear determinados direitos e garantias do sistema de seguridade social. Quer dizer, a legislação desses tributos deixa claro que faz parte da natureza desses tributos que o seu ônus econômico seja transferido a terceiro. Quer dizer, o contribuinte é quem efetua o pagamento ao governo. No entanto, ele se ressarce desse ônus mediante a inclusão desses custos tributários no preço de mercadorias e serviços. Quer dizer, a legislação reconhece a translação econômica ocorrida no âmbito de um negócio jurídico bilateral. Fica a dúvida e a discussão na doutrina sobre se o ISS também tem essa característica, o imposto sobre serviços de competência dos municípios. De acordo com a jurisprudência que nós temos hoje do Superior Tribunal de Justiça, o ISS não necessariamente tem na sua própria natureza a transferência do ônus financeiro ao tomador do serviço. No entanto, isso pode ser feito por meio de uma disposição contratual, pela qual o prestador do serviço afirma que será incluído no preço do serviço cobrado o imposto incidente sobre essa operação. Então, ele poderá ou não ser um tributo sobre o consumo a depender do que for entabulado pelas partes. E no Brasil, como a gente repara, pela análise do ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, que os tributos sobre o consumo eles estão divididos entre os três entes federativos. Quer dizer, nós temos tributos sobre o consumo de competência da União, dos estados e dos municípios. E essa foi a configuração da Constituição de 88, que buscou dividir as incidências tributárias sobre o consumo de bens e serviços para custear, né, os direitos sociais divididos em cada um desses entes federativos. Diferentemente, por exemplo, de modelos como o modelo europeu e de mais de 60 países do mundo que adotam o chamado IVA, que é um imposto sobre valor agregado que tem, em geral, competência federal, ou seja, competência do ente da União Federal para os países que adotam a forma federalista de Estado. Então, no Brasil, nós temos uma repartição de competências de tributo sobre o consumo, diferentemente do modelo europeu e mundialmente aceito. Bem, fixada essa premissa, ou seja, de que é preciso entender a capacidade contributiva dos consumidores, no que se refere aos tributos sobre o consumo, como nós fazemos para aferir essa capacidade contributiva? E o problema, eu simplifico do seguinte modo. Quando uma pessoa muito abastada, muito rica, vai ao supermercado fazer compras e compra, por exemplo, uma pasta de dente, essa pessoa está suportando todos os tributos sobre o consumo que incidiram na cadeia produtiva de produção dessa pasta de dente. Portanto, o ICMS e o IPI, porque são dois impostos que incidem na produção de um produto dessa natureza. Se uma pessoa pobre, uma pessoa com parcos recursos, vai ao supermercado e compra a mesma pasta de dente, essa pessoa está suportando exatamente os mesmos tributos. Por quê? Porque não há, na ponta do consumo, não há como se aferir a capacidade econômica específica daquele contribuinte. Ele não pode pedir um desconto na compra do produto, porque mediante uma prova de que ele, por exemplo, tem uma capacidade financeira restrita. Essa política simplesmente não existe e seria até quase impossível de ser criada. De forma que esse exemplo mostra como ricos e pobres pagam os mesmos tributos sobre o consumo quando estão adquirindo bens e serviços no final de uma cadeia produtiva que tem tributos sujeitos à translação econômica. Ou seja, o ônus financeiro dos tributos incidentes sobre um produto é exatamente o mesmo para qualquer indivíduo que compra um bem no supermercado.
Portanto, algumas técnicas são pensadas para tentar evitar esse efeito de que os pobres paguem os mesmos tributos do que os ricos em relação à sua renda. No final das contas, o pobre, lógico, por ter uma renda menor, os tributos têm um peso muito maior sobre a sua renda do que aqueles tributos têm sobre a renda de um indivíduo abastado. Uma das técnicas é a chamada seletividade tributária, que faz com que as alíquotas do ICMS e do IPI sejam maiores em relação da superfluidade do produto, ou seja, quanto mais supérfluo for o produto, mais se tributa aquele produto, e as alíquotas sejam menores quanto mais essencial for o produto. Daí, por exemplo, a desoneração da cesta básica, porque são produtos essenciais à subsistência do indivíduo. Já produtos supérfluos, como perfumes, bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos similares, que o legislador entende que são supérfluos, aí sim são altamente tributados pelo IPI e pelo ICMS, porque entende o legislador de que eles não são necessários à subsistência do indivíduo. De forma que isso reduz um pouco, pelo menos, esse problema que eu coloquei, que é o fato de que ricos e pobres pagam os mesmos impostos sobre o consumo. Quer dizer, na medida em que a lei desonera a tributação sobre bens essenciais, faz com que os mais pobres paguem menos tributos em relação aos produtos que mais são consumidos por essas faixas menos abastadas de renda, que são produtos essenciais à subsistência. Então, essa é uma das técnicas utilizadas para tentar minorar, reduzir o impacto dessa injustiça tributária. Uma outra técnica bastante importante, que na verdade é mais do que uma técnica, é uma garantia constitucional, é a não tributação do chamado mínimo existencial. Então, é fundamental que os tributos não incidam sobre todos os bens e serviços que, numa visão do legislador, e que precisa ser muito bem estudada, são produtos que são absolutamente necessários para uma vida digna, para que, quer dizer, cotejando os princípios da capacidade contributiva com a dignidade da pessoa humana, chega-se à conclusão de que é impossível tributar, o Estado não tem competência para tributar bens essenciais à subsistência. Isso significa não apenas bens sobre o consumo, mas todos os bens que compõem os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, como a educação, a saúde, a moradia, a segurança e diversos outros bens que compõem esse chamado mínimo existencial. Então, por exemplo, uma política tributária precisa diferenciar a tributação do setor da construção civil quando se refere a moradias para pessoas de baixa renda em programas de moradia. Por quê? Porque para esse grupo de indivíduos se trata do mínimo existencial e, portanto, os tributos não deveriam onerar ainda mais esse negócio jurídico de aquisição de moradias por pessoas de baixa renda em programas de moradia popular. Naturalmente, há uma dificuldade de garantir que, por exemplo, se uma lei tributária reduz o imposto sobre uma mercadoria no supermercado, não é fácil garantir que o supermercado realmente vai repassar esse benefício ao consumidor. Ou seja, se a lei determinar que não tem mais ICMS sobre, por exemplo, o arroz, isso não significa necessariamente que o arroz vai cair de preço. Primeiro porque ele está sujeito a outras variáveis, né, como clima e produção. Mas, além disso, do ponto de vista tributário, não há como garantir que o supermercado, ao invés de repassar esse benefício ao preço do produto, não vai simplesmente incorporar isso como sua margem de lucro. Então, a lei tem bastante dificuldade também de garantir, de assegurar que o preço de uma mercadoria ou um serviço vai cair porque houve uma desoneração tributária sobre aquele bem ou serviço. Para isso, é preciso adotar algumas técnicas que, em geral, são muito difíceis de serem estabelecidas para garantir de que haja essa diminuição de preços de mercadorias e serviços em desonerações tributárias de tributo sobre o consumo. Como eu disse, uma rápida menção, né? O nosso Estado, os tributos sobre o consumo, no nosso federalismo, né, foram divididos em União, Estados e municípios, de forma que isso deveria gerar um federalismo cooperativo, equilibrado, né, que é o federalismo pretendido na Constituição.
Mas, infelizmente, todos nós sabemos que desde 88 para cá, em razão da divisão dos tributos sobre o consumo nos três estados, entre os três entes federativos, esse princípio da solidariedade, que é um princípio elementar do federalismo, é um princípio que legitima a existência do federalismo, ele infelizmente ficou de lado e fez com que os tributos sobre o consumo fossem objeto de uma guerra fiscal muito importante entre estados, municípios e União. E como denota essa figura, esse desenho, isso faz com que nós tenhamos perdas importantes no meio da guerra fiscal em relação a preços de mercadorias e serviços como segurança, habitação, educação e diversos outros direitos e garantias fundamentais. Quer dizer, a guerra fiscal realmente atrapalha demais a eficiência de políticas fiscais que tragam justiça tributárias aos mais pobres. Então, são guerras tributárias que geram conflitos entre os próprios estados, incentivos ilegais de ICMS para atrair empresas para os seus territórios. Temos conflito de competências entre estados e municípios, quando se trata de incentivos de ICMS, de ISS, e até mesmo entre a União e municípios, em tentar tributar os mesmos eventos, seja pelo IPI, pelo ISS, e por aí vai. Quer dizer, são inúmeros, infelizmente, os exemplos de guerras fiscais que nós temos no nosso federalismo fiscal, baseados em tributos sobre o consumo. Quer dizer, essa divisão de bases tributárias de consumo entre os três entes federativos, infelizmente, ao invés de levar a uma solidariedade no financiamento do Estado, acabou se conduzindo em uma verdadeira guerra com perdas para todos, mas principalmente para a população e mais especialmente ainda para a população mais pobre. Aqui eu trago alguns dados para mostrar como que a tributação ela é realmente anacrônica no Brasil, e em especial no que se refere a esses tributos sobre o consumo, ou seja, esses tributos cujo ônus acaba sendo arcado pelo próprio consumidor. Esse é um gráfico que traz a comparação entre a carga tributária, ou seja, a carga tributária que é o total da arrecadação versus o PIB de um país, com o coeficiente de Gini, que é o coeficiente internacionalmente aceito para identificar o nível de desigualdade de um país. Quanto menor for o número do coeficiente, mais perto de zero, mais igual é um país, quer dizer, mais horizontal é uma sociedade. Quanto mais perto de 1 o coeficiente de Gini, significa que a sociedade é mais desigual, há mais desigualdade entre as diversas classes sociais de um país. E vejam que situação complicada que se encontra o Brasil. Vejam, o Brasil possui uma tributação, uma carga tributária semelhante ao do Reino Unido e à da Alemanha. Vejam, podem ver pela linha em que se encontra a linha horizontal desse gráfico, ou seja, é uma carga tributária de países de primeiro mundo. Mas comparem com o índice de Gini desses países. Quer dizer, o Brasil tem a mesma carga tributária da Alemanha, mas a Alemanha tem um índice de Gini muito inferior ao índice de Gini do Brasil, mostrando que a Alemanha é um país muito mais igual. Ou seja, esse dinheiro é muito mais bem, o dinheiro da tributação é muito mais bem empregado para gerar igualdade entre os indivíduos. O mesmo se aplica ao Reino Unido, que tem um índice de Gini muito melhor do que o do Brasil e a mesma carga tributária. Isso olhando pelo vetor do PIB. Quando a gente olha pelo vetor do índice de Gini e verifica países que têm um índice de Gini semelhante, como Chile e México, apesar de serem inferiores que o Brasil, mas estão mais perto do índice de Gini do Brasil, como México e Chile, aqui embaixo do gráfico, a gente verifica que, apesar de serem países com alta desigualdade, México e Chile, eles têm uma carga tributária bem menor que a do Brasil. Então, o Brasil consegue se posicionar no pior dos dois mundos. Ele consegue ter carga tributária de países de primeiro mundo, com índice de Gini de países em desenvolvimento, e consegue ter índice de Gini em desenvolvimento com carga tributária muito maior do que os demais países em desenvolvimento que têm índices de Gini semelhantes. Ou seja, nós conseguimos, infelizmente, nos colocarmos no pior dos dois cenários. Um outro dado importante que faz com que, infelizmente, os menos abastados paguem mais tributos do que os mais ricos no Brasil, se refere também à chamada regressividade da carga tributária. O que é regressividade? É um conceito bastante simples. Um tributo ele é progressivo quando a sua carga aumenta de acordo com a sua base de cálculo. Então, imaginem, o imposto sobre a renda.
A renda é a base de cálculo do imposto de renda. Quanto maior a renda, maior a alíquota, ou seja, os ricos pagam mais proporcionalmente em relação aos mais pobres. O imposto de renda deveria ser um imposto progressivo por determinação constitucional. Não é nenhuma questão ideológica ou política. A Constituição exige que o imposto de renda no Brasil das pessoas físicas seja progressivo. No entanto, em função de alguns benefícios fiscais relativos ao imposto de renda das pessoas físicas, que só aproveitam aos mais ricos, vejam pelo gráfico, o imposto de renda ele é progressivo até, com a alíquota chegando até 10%, 11%, né, no vetor vertical, mas veja no vetor horizontal, ele é progressivo até a faixa de renda salarial familiar de 20 a 30 salários mínimos. A partir de então, quanto mais aumenta a renda, mais cai a tributação. Então vejam que uma família com uma renda de 5 a 7 salários mínimos, uma renda familiar por mês, paga mais tributos sobre a renda do que uma família que tem mais de 320 salários mínimos de renda por mês. Isso se dá por alguns benefícios fiscais do imposto de renda das pessoas físicas, em especial da isenção sobre a tributação de lucros e dividendos, que, em geral, aproveita aos indivíduos das classes mais altas de renda, dentre outros benefícios. E caminhando aqui para o fim, para a gente poder dar o espaço para perguntas e debates. Essa é uma tabela comparativa da OCDE sobre a preferência que o Brasil tem em tributar o consumo, ao invés de tributar mais pesadamente a renda ou a propriedade. A linha de baixo, que é o azul mais escuro, são os tributos sobre a renda. O Brasil está aqui nessa última coluna, tá? Vejam, Brasil. O Brasil tributa 30, em média, né, 32% da renda, ao passo que, em média, os países da OCDE tributam 34% da renda. No entanto, vejam a importância da tributação no consumo do Brasil. Quase 41% de toda a arrecadação de impostos no Brasil vem de tributos sobre o consumo, ou seja, tributos que acabam tendo translação econômica, caem no bolso do consumidor e que não conseguem aferir capacidade contributiva de quem está comprando, se é um rico ou se é um pobre. Tanto faz, o tributo será sempre o mesmo. Portanto, se será sempre o mesmo, naturalmente, ele onera muito mais os mais pobres em relação à sua renda do que os mais ricos. E, por fim, aqui os tributos sobre a folha de pagamentos. Então, o Brasil também tributa mais pesadamente a folha de pagamentos, em uma média de 28%, do que a média dos países da OCDE. E esse finalzinho aqui são os tributos sobre a propriedade. Basicamente, os impostos, o IPVA, o imposto causa-mortes, né, sobre sucessões, o imposto sobre doações. Nesse caso, o Brasil está um pouquinho acima da média da OCDE, mas podem reparar que está muito longe de diversos países que integram a OCDE, né, como a Coreia, como os Estados Unidos e Reino Unido. Então, vejam que, para piorar a situação, o Brasil, ele sempre, desde 88, tem uma preferência em relação à propriedade, renda e consumo, que são os três eventos econômicos que são possíveis de serem tributados em qualquer lugar do planeta. Nós temos uma preferência por tributo sobre o consumo, o que acirra, o que torna ainda pior essa situação que eu comentei, das políticas fiscais não conseguirem medir adequadamente a capacidade contributiva dos consumidores na hora da compra de bens e serviços. E o último dado que torna ainda mais severa essa realidade. Por dados do IBGE, na pesquisa de orçamentos familiares realizada pela IBGE, a última foi em 2007 e 2018, as famílias brasileiras gastam, em geral, 81% da sua renda para consumo. Mas o gasto, naturalmente, não é uniforme entre as classes sociais. Quer dizer, para famílias com renda de até R$ 1.908 por mês, o gasto é de 22% com alimentação, sendo que para famílias com renda acima de R$ 23.850, o gasto com consumo, no caso alimentação, é de apenas 7,6% da renda. A habitação tem a mesma situação. Quer dizer, as famílias menos abastadas gastam quase 40% da sua renda com habitação. E as famílias mais abastadas, com renda superior a R$ 23.850, gastam 22,6% da sua renda com habitação. Que conclusão que a gente tira disso?
de todos esses dados? Que as famílias de menor renda pagam mais tributos sobre a sua renda do que as famílias mais abastadas. Tendo em vista que, como eu comentei, o imposto de renda é regressivo, ou seja, os menos abastados pagam mais IR que os mais ricos. Segundo, como há uma prevalência de tributos sobre o consumo no Brasil em detrimento de impostos sobre a renda e a propriedade, tributos sobre o consumo, que são aqueles que passam para o bolso do consumidor, é naturalmente que o preço das mercadorias e serviços ficam altamente onerados por esses impostos. Só que as famílias de menor renda têm maior comprometimento da sua renda com o consumo, de forma que o fato dessas famílias gastarem mais a sua renda em consumir faz com que o total de tributos arcados por essas famílias em relação à sua renda seja muito maior do que o total de tributos arcados pelos ricos, pelos mais ricos, em relação à renda dessas pessoas mais ricas. E caminhando para o fim, né, o último apontamento. Quais são as soluções possíveis para essa realidade? Que é uma realidade que simplesmente acirra a desigualdade. Quer dizer, uma tributação com essa natureza, ela gera maior desigualdade, ela gera concentração de renda. Por quê? Porque tira dos mais pobres um valor acima do que eles podem pagar, em ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva, e acaba não conseguindo ter políticas públicas para evitar que isso ocorra. Então, possíveis soluções: aumentar a seletividade, ou seja, aumentar a política fiscal de desonerar produtos básicos e de onerar produtos supérfluos, fazendo com que os menos abastados tenham uma carga tributária menor. Além disso, o que é muito importante, as chamadas despesas progressivas, ou seja, se a tributação é regressiva, se a tributação onera os mais pobres em relação aos mais ricos, é preciso que os gastos sociais, que são custeados por esses tributos, tenham maior atenção justamente com as pessoas mais necessitadas. Quer dizer, o que a gente chama de despesas progressivas, políticas públicas que gerem mais valor, que gerem serviços públicos de qualidade, justamente para os mais necessitados, que já participaram do financiamento dessas políticas públicas com um valor maior da sua renda em relação aos mais abastados. Por exemplo, e esses 3 exemplos que eu dou aqui, é bom esclarecer a todos, eles estão baseados em diversos estudos científicos feitos com seriedade e metodologia por diversas universidades do Brasil e do exterior, mas especialmente do Brasil. Então, o programa de transferência de renda, eles comprovadamente têm um efeito de reduzir a regressividade dos tributos, gerando progressividade e direitos sociais mais eficazes, mais eficientes para os menos abastados, como, por exemplo, programas como Bolsa Família. Acesso e universalização de serviços básicos, está amplamente documentado na literatura jurídica e econômica, que serviços básicos como saúde e educação, quando são universalizados, provocam uma redução importante na desigualdade, e investimentos em infraestrutura, não particulares, mas também do Estado, como água, energia, telecomunicações, transporte, estradas. Esses investimentos, em geral, quando feitos pelo governo, carregam consigo, puxam a iniciativa privada para fazer também esses investimentos, gerando capacitação profissional, empregos e, portanto, aumentando a capacidade econômica das famílias e reduzindo, portanto, a relação entre tributos e renda familiar. E fica a pergunta, será que o Brasil deveria, nessa reforma tributária, reduzir a tributação do consumo e preferir a tributação sobre a renda, que é muito mais, desde que seja uma tributação de renda efetivamente progressiva e sem aqueles problemas que eu comentei? Essa é uma possível solução que se debate também com muita ênfase no meio jurídico. Quer dizer, será que a reforma tributária deveria, ao passo em que tenta resolver problemas de regressividade dos tributos sobre o consumo, não adotar aquele modelo que eu mostrei para vocês, que é o modelo adotado pelos países da OCDE, que dá preferência para tributar a renda, que mede melhor a capacidade contributiva das pessoas, a renda e a propriedade, em detrimento do consumo? Essa também é uma discussão importante que precisa ser, na minha avaliação, colocada aí para o debate de qualquer reforma tributária que nós estamos tratando. Eu encerro dizendo que, infelizmente, esses problemas aqui, que são bem graves, não estão sendo, até o momento, debatidos nas propostas de reforma tributária que temos no Brasil.
são propostas que visam simplificar o sistema da tributação, sem dúvida que ajudam as empresas a pagar impostos, reduzem complexidade, mas não são sistemas que visam praticar justiça tributária. Esse é um tema que, infelizmente, vem passando ao largo da atenção política. É preciso fazer justiça, os técnicos da própria Receita Federal sempre estiveram atentos a esse problema, já fizeram propostas de reforma tributária para tentar solucionar essa questão, mas até o momento essas propostas da própria Secretaria da Receita Federal até o momento não foram adequadamente endereçados, né, pelos tomadores de decisão, pelos políticos envolvidos nas reformas tributárias. Bem, no geral, esses são os dados que eu queria comentar. Eu deixo o meu e-mail totalmente à disposição mesmo para quem quiser trocar ideias, tirar dúvidas. Eu posso enviar materiais acadêmicos para quem tiver interesse em aprofundar essas questões. Renovo meus agradecimentos ao honroso convite em participar dessa semana jurídica e fico aí à disposição para possíveis dúvidas ou debates que venham a surgir aí dos colegas. Doutor Ricardo, eu agradeço imensamente a sua exposição. Acompanhava aqui, como tinha dito que faria no início, atentamente todas as colocações junto com a nossa comunidade acadêmica. Parabenizo o senhor pela sua didática, pela forma impecável como o tema foi apresentado, um tema que é tão atual por conta da reforma, como o senhor bem destacou, e eu acho que traz à tona para todos nós não só um convite para uma reflexão jurídica necessária, mas também para uma reflexão de ordem social. Nesse momento em que estamos vivendo as consequências, desdobramentos econômicos tão indesejáveis de uma pandemia, em que sabemos que as desigualdades sociais foram acentuadas e que a necessidade de manter a dignidade humana passa por esse consumo básico mínimo de itens, como o senhor bem pontuou, essa reflexão se impõe, é necessária. Qual país que queremos e como a gente atinge minimamente esse ideal de igualdade social. Então, penso que todos nós sairemos dessa palestra com um novo olhar sobre essa questão de ordem tributária, sobre a reforma que está por vir, sobre os desafios que nós teremos para minimamente garantir a dignidade das pessoas que sofrem com essa desigualdade de maneira tão acentuada. Antes de formular algumas perguntas que eu anotava enquanto o senhor fazia sua exposição, formuladas aí pelos nossos alunos durante a sua exposição, eu quero deixar renovado o convite que fiz enquanto nossa palestra não começava oficialmente, para que assim que o cenário nos permitir, o senhor nos visite. Teremos prazer em recebê-lo nas nossas unidades. Vai ser uma grande honra poder promover outros eventos, outras palestras, outros momentos de troca e de aprendizado, e aí, se possível, presencialmente, para podermos aprender muito mais com o senhor. Eu vou rapidamente lhe passar algumas questões e separei aqui 3 perguntas formuladas pelos nossos alunos. Se o senhor puder fazer a gentileza de comentar, a gente agradece e aprende ainda mais com a sua colocação, sua exposição. Foi colocada em algum momento, por um dos nossos alunos, a indagação em torno da justiça do sistema tributário. E a indagação é a seguinte: será que um sistema tributário mais justo passa necessariamente por uma diminuição do número de tributos existentes? Diminuir os tributos é a solução para um sistema tributário mais justo? Eu não sei se o senhor prefere ir respondendo cada uma das indagações. Acho que seja melhor. Então. Bem, eu acredito que, de fato, o Brasil tem um número de tributos bem importante, e isso faz com que a gente tenha, por exemplo, as guerras fiscais que eu comentei, e a gente tem um sistema extremamente complexo para os contribuintes apurarem e pagarem seus tributos. Mas, sendo muito sincero, eu acredito que, mais do que reduzir o número de tributos, o importante é entender o que a gente quer tributar. Quer dizer, de que modo pretendemos fazer isso. Quer dizer, na minha avaliação, não adianta. Por exemplo, as 2 reformas tributárias que estão no Congresso, elas unem todos os tributos sobre o consumo, IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS e IOF, num tributo só, que é a chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E uma reforma dessa profundidade não endereça o problema da justiça tributária. Quer dizer, os problemas que eu comentei continuarão os mesmos se essa reforma for aprovada.
Então, isso ilustra, acho que muito bem, na minha avaliação, como apenas reduzir o número de tributos não é uma solução, por si só, eficaz para resolver o problema da justiça tributária. Ela continuará onerando os menos abastados em relação aos mais ricos. Então, acho que mais do que reduzir os tributos, porque é importante em relação a uma questão de simplificação do sistema, mais do que isso, é importante entender como a tributação se dará sobre a renda das famílias. Perfeito, doutor Ricardo. A segunda pergunta gira em torno da máquina pública e foi formulada a seguinte indagação: o alto custo da máquina pública não seria uma das grandes responsáveis pela existência dessa desigualdade quando pensamos em tributação? A pergunta é excelente, eu parabenizo quem fez a pergunta, porque ela é muito importante. Eu concordo, digo que sim. Na minha avaliação, a reforma tributária ela é uma irmã siamesa da reforma administrativa. Por quê? Porque a reforma tributária ela visa endereçar problema de justiça fiscal, problema de arrecadação, mas essa arrecadação ela acaba custeando uma máquina pública agigantada e ineficiente. Então, pensar apenas no lado da arrecadação do tributo e não pensar no lado do gasto, da despesa pública, é olhar só para um dos lados do problema que o Brasil enfrenta. Por isso que no último slide eu coloco, é importante pensar na despesa pública progressiva. Agora, para essa despesa pública poder ocorrer, é preciso, sim, na minha avaliação, fazer uma reforma do Estado que o torne a máquina pública mais eficiente, menos custosa, abrindo espaço para que o Estado possa efetivamente investir em despesas progressivas, ou seja, em despesas que gerem concretização dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, como a segurança, a saúde, a moradia, a habitação e diversos outros. Então, a pergunta é muito pertinente e eu concordo plenamente com a preocupação do aluno. Excelente, doutor Ricardo. E, por fim, foi indagado se a capacidade contributiva e os impostos reais que temos hoje são passíveis de compatibilização. Com esse número de impostos, com essa carga tributária que se apresenta, nós conseguimos efetivamente olhar para a capacidade contributiva de cada cidadão que paga o imposto? Excelente pergunta também. Historicamente, os tributos sobre o consumo, que são aqueles que o ônus acaba caindo no bolso do consumidor, tem uma dificílima condição de aferir capacidade contributiva. Isso é praticamente um consenso mundial, porque não dá para chegar no momento da aquisição final do consumidor e perguntar para ele qual é a renda dele para definir o preço do bem ou do serviço. Então, para os tributos sobre o consumo, é realmente um desafio permanente aferir capacidade contributiva. Então, o que os países fazem? Duas medidas. Buscam financiar o Estado com menos incidência de tributos sobre o consumo e mais incidência de tributos sobre a renda e sobre o patrimônio, de modo a reduzir esse problema. E nos tributos sobre o consumo, realmente desonerar os bens e serviços que são essenciais para a existência do indivíduo. Isso ajuda um pouco a reduzir essa dificuldade de medir capacidade contributiva. Isso pode ser feito sim. Basta vontade política, basta competência para fazer uma política fiscal adequada, que é plenamente possível, sim, conseguir mitigar, reduzir profundamente o problema da regressividade da carga tributária para os mais pobres. E eu faço um último comentário. Quando a gente diz que a carga tributária no Brasil é alta, naturalmente ela é alta, porque a gente compara a arrecadação versus o PIB. Só que há muitos países que têm uma carga tributária mais alta do que o Brasil e a sociedade não está reclamando com isso. Por que eles não estão reclamando? Porque o dinheiro é muito bem gasto. Então, um norueguês, que tem uma carga tributária bem maior que um brasileiro, um suíço, não tem passeata na rua ou preocupação com a carga tributária. Por quê? Porque ele tem serviços públicos de altíssima qualidade. Então, a carga tributária ela é alta ou baixa não só na comparação da arrecadação com o PIB. Ela é baixa ou alta na medida em que há retorno para o cidadão que paga o imposto. Se o retorno for alto também, a sociedade fica satisfeita em pagar um tributo alto. Na Alemanha, há alguns anos atrás, houve uma solicitação da sociedade alemã para aumento de tributos. Os alemães pediram ao governo alemão para aumentar tributos porque sentiram que alguns serviços públicos não estavam a contento. E o governo aumentou a pedido dos cidadãos. Então, esse é um registro importante também. É assim que a gente pensa uma carga tributária alta ou se é baixa. Como o dinheiro é devolvido para o cidadão através de serviços públicos de qualidade. Muito obrigada, doutor Ricardo, também por esses esclarecimentos.
Eu renovo aqui a honra de ter recebido o senhor nessa manhã para conversar com a nossa comunidade acadêmica. Os nossos alunos, e quero aqui registrar, elogiaram imensamente sua palestra durante todo o tempo em que ela foi realizada. Eu ia acompanhando os comentários e fica sem dúvida nenhuma a certeza de que uma hora é muito pouco para lhe ouvir. Há muito mais para aprender com o senhor. Eu tenho certeza de que no futuro breve poderemos nos encontrar, proporcionar novas oportunidades de aprendizado para os nossos alunos. Fica desde já feito o convite pela Universidade Cândido Mendes e também registrada a nossa gratidão pela sua disponibilidade, pela clareza da exposição, pela importância do tema que nos fez aprender tanto nessa oportunidade. Aproveito para lembrar os nossos alunos que hoje nós teremos ainda uma palestra acontecendo na Semana Jurídica, às 19 horas, com a professora Maria João Mimoso, de Portugal, e ela vai falar sobre a importância da Convenção das Nações Unidas na compra e venda internacional do Mercosul. Seguimos com os nossos eventos até a próxima sexta-feira. Contamos com todos vocês para que continuem prestigiando os nossos encontros e tenho certeza que em breve nós poderemos reencontrar o Dr. Ricardo. Muito obrigada a todos pela presença, de maneira muito especial ao Dr. Ricardo por esse momento tão importante para a nossa comunidade. Um ótimo dia a todos e até às 7 horas da noite. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Muito obrigada.